Êxodo 15, 26 diz assim: Ele disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Vamos falar todo mundo junto? E ele disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Novamente: pois eu sou o Senhor que te sara. Fala novamente: pois eu sou o Senhor que te sara. Novamente: pois eu sou o Senhor que te sara. Amém, queridos? A primeira vez que aparece no texto, palavra de Deus: Jeová Rafa, Senhor que sara. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra. Queremos que ela seja aplicada em nosso coração nesta noite. Fala conosco pelo Teu Espírito. Usa de misericórdia para cada um e com as nossas vidas. Dá-nos clareza de mente, revelação do Teu Espírito. Abra os corações, ó Pai, para compreender a palavra. Proibimos o espírito, o sequestrador de palavras. Proibimos Satanás de roubar a palavra. Proibimos o inimigo de comer a semente da palavra. Em nome de Jesus, que ela fique plantada no mais profundo do nosso coração, pois assim nós cremos, porque ela é uma verdade suprema e infalível. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar um minutinho? Querido, eu estudei um pouco esse texto da palavra de Deus essa semana. É lindo e maravilhoso. Se eu pudesse descrever todos os seus detalhes, seria uma coisa muito profunda. Mas eu quero mostrar alguma coisa importante somente para que você guarde no seu coração, para que você passe a orar esta palavra. Amém, querido? Então nós vamos ver alguns detalhes importantes que tem na palavra. Jeová Rafa, aquele que cura. Amém? Jeová, fala comigo. Jeová Rafa, aquele que cura. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Jeová Rafa, aquele que cura. Êxodo 15, 26. Tem certeza que você já sabe? Amém. Querido, eu estou falando. Eu coloquei também o versículo, capítulo 23, versículo 25. Aí, porque são textos que prometem cura na nossa casa, na nossa vida, através da nossa alimentação. Viu, querido? E eu fui orar com uma pessoa dia desse, pouco tempo atrás, eu fui orar com um pastor. E ele pediu para me anotar na mesa dele, num papel, no particular, o Êxodo 15, 26, porque ele não sabia. E a igreja dele é uma igreja que prega sobre cura, por isso que ele teve interesse de cura e libertação. Por isso que ele teve interesse de anotar o texto. Você pensou? Porque nós também cremos, amém, amados? Então nós vamos ver esses textos importantes, amém? O Êxodo 23 e 25, como é que diz mesmo? Quem que abriu hoje? Vencereis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará vosso pão e a vossa água. Ponto. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Amém, queridos? São textos, eu aprendi isso. É quando eu saí da igreja tradicional, que vim para a igreja renovada, o pastor ensinou isso. Então,
eu passei a orar todas as refeições e todas as compras que eu adquiro para minha casa, eu faço a oração santificando e declarando esse texto. Amém, querido? Que você possa fazer isso cada dia da sua vida. Amém? Então nós vamos lá. A doença nunca foi plano de Deus. No jardim do Éden, Satanás entrou com um engano. Gênesis 3, 1. Deus entrou com providência. Seu débito foi cancelado. A sua e a minha saúde foi comprada. Nós vamos ver isso. Cada ponto, cada detalhe. Vamos mais. Passos para a cura. Eu coloquei assim, passos para a cura. Mas eu poderia colocar, e você poderia imaginar comigo, passos para que a doença não chegue na minha casa. É ou não é? Amém. Passos para que a doença não chegue na minha casa. Passos para a cura total e completa. Passos para que a doença não chegue na minha casa. E ele citou 4 pontos. Antes de falar, eu sou Jeová Rafa, ele falou 4 pontos. Está ali, olha lá. Quais são eles? Vocês podem falar comigo? Se ouvires a voz do Senhor, meu Deus. Segundo, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos teus mandamentos, se guardares todos os seus estatutos. Aí acontece o quê? Não permitirei que venha sobre vós as enfermidades que eu permiti que viesse sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém, amado? Amém. Vamos lá alguns detalhes. Tem um texto desse aqui, só ele daria um livro. Vamos lá. Passo para a cura então. Primeiro ponto. Se ouvires a voz, fale comigo. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Deuteronômio 4, 1, 6, 4 e o 16 a 19. Ato de consagração significa possuídos por Deus, obedientes a Deus, abençoados por Deus, santos para Deus. Amém, querido? É esse o padrão cristão. Dar crédito e obedecer. Gênesis 3:1, como é que foi? Como é que foi lá? Gênesis 3:1. Que Satanás falou? Vamos pular para o ponto lá que está lá escrito. Deixa eu voltar aqui. Querido, em Gênesis 3:1, Satanás fez o quê? Falou com Eva o quê? Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? É assim que Deus disse? Será que foi bem assim mesmo? Mas, pastor, não é bem assim? Você já ouviu essa frase? Eu já. E outro de vez em quando, quase todo dia. Pastor, mas não é bem assim. Não, irmão, não é bem assim. Querido, a verdade é absoluta, não tem meio termo. Não tem mais. Não tem mais. Verdade é verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós falamos aqui na quarta-feira sobre verdade, algumas coisas. Queridos, nesse texto foi o próprio Deus que falou. Segundo passo: se fizeres, depois vou explicar mais detalhes no fundado. Se fizeres o que, fala comigo, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Se fizeres o quê? O que é reto. O que é reto? Qual é o padrão de retidão exigido pela Bíblia? Hein? Vamos lá. Retidão é um procedimento, é uma condição que devemos seguir dentro do livre-arbítrio, de termos atitudes que honrem e louvem o caráter
é de Deus. Isso é retidão. Efésios 4, 17 a 31. A retidão de Jó. Vamos lá primeiro, lá no... Qual é a retidão? O apóstolo Paulo escreveu a retidão para a igreja. No capítulo 4 de Efésios, a Bíblia diz que Paulo escreveu para a unidade da igreja. E colocou ali algumas regrinhas. E nós vamos ver algumas regras importantes que está lá. Se você não ler, eu vou ter que ler. Efésios 4, 17 a 31. Vamos lá. Pode ler. Não vivam mais como gentios. Pode continuar, até o 31. Eles estão escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de mim. De fato, vocês ouviram falar dele. Ele foi ensinado de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade do seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apraziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Culpavam não demais, antes cavavam, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que partir com tudo que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra boa que saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Amém, queridos? Vocês ouviram quantas palavras está aí que nós como cristãos não podemos entrar por elas? No meio do texto falou que Jesus, a verdade, seguindo a verdade de Cristo. A verdade, Cristo. E vocês como cristãos não podem mais praticar essas coisas. Andar reto. Querido, eu achei lindo demais também, tremendo. Por que Satanás chegou perto de Deus e falou com Deus sobre a retidão de Jó? Lembra lá? Jó capítulo 1, versículo 7. Deus falou com Satanás. O quê? O que Deus falou com Satanás? Onde você estava, Satanás? De rodear a terra, de passear por ela. Viste lá o meu servo Jó? Não há na terra homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Vamos lá? Quem que achou? Se confere. Então o Senhor a Satanás reparou em meu servo Jó. Não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Íntegro, reto e se desvia do mal. O que é reto? Querido, e se você quiser saber qual era a retidão de Jó, está escrito no capítulo 29 e 30. Ele falou a retidão dele. Tremendo. Abre lá, quando você vai abrir, eu vou ler alguns versículos lá para você ver. Tremendo. Versículo de 7 a 17. Eu vou ler aqui na minha tradução, aqui é Thompson. Eu achei melhor. Eu vi várias traduções e a Thompson eu achei melhor porque assim. Olha, 29 de 7, está escrito lá. 29 do 7 a 17. Diz assim: quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava a minha cadeira, os moços me viam e se retiravam. E os idosos se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, tinha-me por bem-aventurado.
e vendo-me ao olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava, qual era a retidão dele? Porque eu livrava os pobres que clamavam, e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que iam perecendo vinha sobre mim. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Cobria-me de retidão, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era a minha justiça. Eu era o olho do cego, os pés do coxo. Eu era o pai dos necessitados. Examinava com diligência as causas dos estrangeiros. Eu quebrava o queixo dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa. Querido, Jó não era só um riquinho naquela cidade não, amado. Era um juiz correto, porque só podia sentar numa cadeira na porta da cidade os juízes da cidade. E quando ele sentava na praça, o que acontecia? Os jovens saíam de perto, os idosos ficavam de pé, e os príncipes fechavam, emudeciam, calavam a boca. Tinha a palavra de sabedoria, e era retidão. Versículo 14, eu achei maravilhoso. A retidão era a minha veste. A justiça que ele praticava. Amados, se nós tivéssemos ricos assim na nossa cidade, hein? Nós precisamos de homens que saibam o que fazer com o dinheiro. Que quando nós tivermos o dinheiro, nós sabemos o que vamos fazer com ele. Eu andei pregando umas mensagens aqui de Michael Murdock, queridos, e ele escreve nos livros dele. Ele sustenta uma creche de 1000 crianças no México, outra de 1000 crianças na África do Sul, e outras instituições pelo mundo. Ele chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo. E certa vez eu aprendi com um pregador dizendo: se você tem dom de dar dinheiro, o dinheiro vai vir à sua mão. Porque Deus não vai mandar dinheiro para a conta de ninguém para estancar lá e ficar parado fazendo números. E uma coisa tremenda que eu descobri: se você tem dinheiro e se você pratica as obras sociais, o ladrão não te rouba. Eu estava na reunião de pastor e quando ele falou assim: se você gosta de fazer isso, você senta naquela parte lá. Se você gosta de dar o dízimo e ofertas e ajudar os outros, você fica naqueles bancos de lá. Se você gosta de fazer isso assim, você fica do lado de cá. E foi dividido em grupos. De repente, querido, a igreja toda estava dividida em grupos. E eu observei que junto comigo tinha algumas pessoas, daqueles que gostam de dar o dízimo, a oferta e ajudar os outros. E tinha um comerciante da cidade, eu conheço ele. Ele tem várias lojas. Ele estava lá comigo, do meu lado. Poucos dias depois, eu fiquei sabendo, através dele, que o assaltante entrou na loja dele. E ele estava em pé, de frente ao caixa. E o assaltante, com a arma na mão, pediu todo o dinheiro no caixa. E ele com a pochete do lado, cheinha das notas grandes, assim, de frente, na correia da frente. E o cara apanhou as moedas do caixa e não viu a pochete dele. Eu descobri que o ladrão não pode roubar. É verdade, pastor? É. Eu tenho 40 anos que moro aqui nessa cidade, nunca fui roubado. Aqui minha esposa, minha filha, meus filhos. Perguntei se eu tenho em várias delegacias para ver qual BO que tem lá que eu fui roubado, assaltado. Perdi a carteira cheia de talão de cheque já, mas roubado não.
E voltar inteirinha do mesmo jeito. Só faltou a caneta que estava dentro. Querido, um dia eu perdi uma carteira, um tabulário de cheque com 16 folhas, 20 folhas. Aonde? Vila Rubim. Vamos dizer assim, na boca da onça. No outro dia, quando eu descobri que eu estava sem a carteira, eu botei a mão no volante do carro, eu parei e falei assim: Satanás, eu te proíbo de me roubar. Eu sou dizimista e ofertante da casa de Deus, você não pode me causar prejuízo. E eu dou uma hora que a minha carteira volta para a minha mão inteira, intacta, do jeito que ela foi perdida. No outro dia, para não dizer que eu não perdi nada da carteira, o cara tirou só a caneta que tinha atravessado na... Está faltando só a caneta esferográfica de R$1. Todos os documentos e tudo que tal. Viu, querido? Estou falando com você. Quando eu prego aqui, eu tenho que pregar uma coisa que está acontecendo comigo. E isso tem que estar acontecendo comigo. Para que você creia na palavra de Deus. Amém, amados? Então, vamos voltar lá. Retidão. Amém, amados? Retidão de Jó foi muito bem descrita no capítulo 29 e 30 do seu livro. Versículo 7 e 17 e versículo 14. Depois na sua casa você lê de novo. Eu quando li várias vezes a semana. E eu li, eu chorava lendo a palavra de Deus. Nós precisamos ser retos. Satanás não vai poder. Satanás teve inveja de Jó, mas teve que pedir licença a Deus para tocar nele. Satanás, quando você andar em retidão com Deus, Satanás para tocar em você vai ter que pedir licença para Deus. Isso é uma verdade na palavra de Deus. Amém, amado? Por quê? Porque as vestes de justiça estavam sobre ele. E Deus quer colocar sobre você e sobre mim. Isaías 61:10. Vamos ler? Vamos lá. Veste de justiça. Aleluia. Glória a Deus. Eu boto esse texto também, eu leio. Eu retiro na minha casa direto. Eu leio. Marque na sua Bíblia, você lê na sua casa. O 61 de 1 a 3 nós temos o decreto. E o de 61 de 5 a 10, depois também você lê na sua casa direto, amém, querido? E o 10 diz assim: eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me cobriu com veste de salvação, e me envolveu com manto de retidão, como o noivo que se adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Manto de salvação, veste de retidão. Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala sobre vestes brancas. Nós vamos ler alguns versículos. A palavra de Deus fala sobre vestes brancas. Amém, amados? As vestes brancas. Vamos lá. Mateus 17:2. Vamos dar uma olhadinha? Eu quero ver. Se tem alguém que adiantar me ajudar aí nos dedos, pode abrir. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Por quê? Porque não estava. Tornou-se. As suas vestes podem estar sujas, mas podem tornar-se brancas como a neve. Amém, queridos? Amém. Jesus mostrou isso na palavra. Amém? Apocalipse 3, 5, versículo 18, 4, 7 a 9, 19 e 8. Vamos ler somente o Apocalipse 3, o 5, 18 e o 19 e 8, que tem a ver com a gente. É tremendo, é muito versículo, senão a gente vai... Aconselho-te De mim compres ouro provado no fogo, que me compre ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, e vestes brancas, para que te vistas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unjas os olhos com colírio para que vejas. Para que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Amém, amados? Compre vestes. Volte de novo nas vestes brancas aí. Volte aí. Aconselho que de mim compres Ouro provado no fogo. ouro provado no fogo, E
e vestes brancas para que vistas. Queridos, isso é profundo, tremendo. Nós precisamos aprender a comprar isso e não deixar o diabo sujar isso. Amém, amados? Vamos mais? E o versículo, capítulo 19, versículo 8. Como que é as vestes brancas? Que vestes brancas? Onde eu compro isso, Jesus? Em qual mercado tem essa veste branca? Capítulo 19, versículo 8. Pode ler, a última frase vai ser assim. Foi dado os vestes de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Porque o linho fino, fala comigo todo mundo, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Querida, a cidade está esperando isso de nós. Aleluia. A empresa que nós trabalhamos está esperando isso de nós. Amém. O empregado nosso está esperando isso de nós. Esse é o meu patrão. Querido, eu já cheguei em loja de empresário às 3 horas da tarde, a empregada estava amarela, querendo desmaiar. Eu falei assim: minha filha, você está amarela? Você vai desmaiar, o que está acontecendo com você? Ela falou: estou com fome, porque hoje não deu tempo de eu trazer minha marmita. Eu falei: mas seu patrão já foi em casa almoçar? Você não pediu a ele para trazer um pouquinho de comida? Eu já pedi, mas ele não traz. Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo, porque tem algumas pessoas que ainda não ouviram. Depois apareceu há pouco tempo as 80 empresas que não pagam imposto, falida em Vitória. Ele estava na lista. Claro que está. E tem que estar. Patrão que vê um empregado amarelar de fome dentro da loja dele e não dá um prato de comida. Cadê? Presbítero de uma igreja? O ímpio pode fazer, mas o presbítero de uma igreja não pode. Você não pode. O ímpio pode, mas você não pode. Tremendo. A palavra de Deus é tremendo, querido, é forte. Amém, amados? E nós vamos ter vestes brancas, amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Porque o débito da nossa doença foi cancelado, amém, querido? Jesus sofreu a nossa punição. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele pagou o preço. Isaías 53, 4 e 5, você sabe de qual? Eu sei. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Aleluia! Querido, eu coloquei embaixo, vou por aqui. Eu gostei demais quando eu li aquela frase lá embaixo. Você não se pode pagar 2 vezes a mesma conta. Aleluia. Eu nunca vi ninguém falar que ia para o banco pagar a segunda vez a mesma conta. Você já ouviu isso? Forte demais, né, amados? Se Jesus sofreu as nossas doenças e carregou com as nossas dores, então logicamente estamos curados. Aleluia. Estamos curados. Amém, queridos? Não se pode pagar 2 vezes a mesma conta. Uma vez paga, sua dívida está cancelada. Foi a 6ª palavra que Jesus falou na cruz do Calvário, de braço aberto: Tetelestai, está consumado, está pago a minha, sua dívida, a minha, sua cura. Glória a Deus. Aleluia.
débito foi cancelado. Terceiro, se deres ouvido aos teus mandamentos, não deve haver nenhuma dúvida sobre a sua vontade de nos curar. Mateus 8,4. Jesus, a Bíblia diz, querido, que Jesus desceu do monte e encontrou um leproso. O leproso olhou para Jesus e falou assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus respondeu na hora: quero ser limpo. Quero ser limpo. Feche seus olhos e ouça Jesus dizer para você: quero ser limpo. Quero ser curado. Quero ser curado. Quero ser curado. Glória. Caramai, decanta lá, massuriando, decova lá. Jesus cura, queridos. Não duvide. Satanás quer implantar a dúvida, mas Jesus é a verdade suprema. Satanás, o tentador, convenceu os nossos primeiros pais a duvidar da palavra de Deus. Que isso nós lemos mais Gênesis 3:1. Será que Deus disse isso mesmo? Esta é a astuta dúvida lançada. Será que ele disse isso mesmo? A mentira do diabo. E nós vamos receber a bênção de Deus, amém, querido? O inimigo entrou com a sua poderosa arma destrutiva. Mateus 13:19. O que diz Mateus 13:19, queridos? Hein? Leia lá para nós. Você não vai esquecer nunca mais. A palavra de Deus é a semente. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Este foi semeado ao pé do caminho. Vamos lá no versículo 37 e 39. O que Jesus explicou a parábola agora do joio e do trigo? Vem lá para nós, o que é? Ele respondendo disse: que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. E o joio são os filhos do maligno. 39. O inimigo que o semeou é o diabo. Escuta comigo aqui, ó. O inimigo que semeou é? Diabo. O inimigo que semeou é? Diabo. O diabo. Você conhece a palavra de Deus, querido? Você conhece a verdade de Deus, queridos? Você é um campo semeado. Mas cuidado, ele sabe plantar joio no campo que está semeado. Eu plantei até 21 anos de idade. Quando eu vim para cá, eu plantei muito arroz. E eu sabia. E no meio do pé de arroz, eu já falei isso aqui. Da cova de arroz, a gente planta e faz um feixe mais ou menos assim, ó. Um grão de arroz dá 60 caixas. Então a gente plantava vários pés de arroz. Formava, chamado, as torceiras assim. Muitos cachos. E dava o cacho de joio no meio. O pé de joio crescendo no meio do arrozal, ninguém conhece. É igual, exatamente igual o pé de arroz. Só tinha uma diferença mínima. Somente quem estava muito especializado é que debaixo a folha do arroz era fininha, né? Foi isso aqui mesmo? Fininha. E a folha do joio, ela tem por trás, tipo um veludo. Uns espinhozinhos pequenos. Como é que é o nome que fala? Eu esqueci o nome agora. Entendeu? Uma camada diferente. Enquanto que a folha do arrozal e do trigo é lisa, a do joio tem por trás tipo um veludo. E só depois que dá o cacho que você vê. Você olha assim, ó, o arrozal todo amarelinho assim, olha.
baita do cacho, ó, roxo no meio. Grandão. Semeia, é o diabo, semeia. E o que ele semeia, querido? Ele é especialista em fazer o quê? Ele, naquele dia que semeou, naquele campo, o que ele fez? Transformou o amor em ódio, a beleza em cinza, a vida em morte, a fé em dúvida, a confiança pela desconfiança e decepção. Jesus falou em João 10:10: roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Quantas vezes você tem aquela expectativa? Agora fechei o negócio, vou ganhar tanto. Dezembro eu vou poder comprar bons presentes de roupa nova. Daqui a pouco você recebe, o cheque está sem fundo. Decepção. O dinheiro não vem. O que você esperava não veio. O inimigo faz isso. Vamos mais, queridos, vamos lá. Nossa saúde foi comprada. Quarto e último ponto. Se guardares todos os seus estatutos. O que é estatuto? Eu fiz questão de dar uma olhadinha no dicionário bíblico. Olha lá. Estatuto é um regulamento, é a regra que determina o que deve ser feito. Mandamento é uma lei, é um decreto, é um preceito. Tem que ser obedecido e cumprido. Não matarás. Eu coloquei lá o texto, olha lá. Êxodo 22:17, aos 10 mandamentos. Né? Falar de Espírito por Deus. Não matarás. Não furtarás. Não adulterarás. Mandamento. Preceito. O que é estatuto? Eu gostei desse. Vou ler só o Malaquias 3:7. Porque está escrito antes do dízimo. Porque lá no 10 mandamentos não dá para trazer o dízimo. Mas lá no Malaquias 3:7 falou que é estatuto. Dá uma olhadinha para você. Vamos lá. Rapidinho. Desde o dia que vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos digo, em que havemos de tornar? Estatutos. Os meus estatutos. Os dízimos e as ofertas são estatutos. Eu creio. Tem que ser cumprido. Amém? Vamos lá. Não faz não. Jesus pagou por sua cura total e completa quando morreu na cruz do Calvário. Amém, amada? Vamos lá? Mais. Nenhuma enfermidade das que enviei sobre os egípcios, Deuteronômio. Quais são? É isso que eu coloquei ali. Quais são as enfermidades que Deus permitiu vir sobre os egípcios? Querido, tem uma terrível que eu fico assim, arrepiado, só de ouvir. Lá no versículo 29, diz assim, ó. 29 e 35. 29 diz que não vai faltar louco na nossa cidade. No versículo 29 diz que também você casa com uma moça e o outro dorme com ela. Hein? É isso mesmo? Você casou para isso mesmo? Casar com um rapaz e outra dormir com ele? Parece que no versículo 35 diz que não vai faltar loucos nas nossas praças. Por isso você quando chegar tem mendigo deitado aqui, ó, por causa do nosso pecado. Deuteronômio 28, de 1 a 14, fala sobre bênçãos de Deus, se guardar os teus mandamentos. Do 14 ao 54, sobre as maldições. Depois você dá uma olhadinha em casa, para ver quantas são. E essas Deus permitiu vir sobre o Egito. Em qual etapa desse texto você vai estar? Nos 14 primeiro
ou nos 54 depois? É a escolha sua. Vamos lá, queridos? Vamos lá, para terminar e orar. Ele é o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. Salmo 103. Ele comprou nossa cura quando tomou sobre si nossa enfermidade. Isaías 53, 4, 5 já falamos. João 19, 30, que ele falou: tetelestai, está consumado. Nossa saúde foi paga. João 19, 30. Ele tirou-as de nós para sempre. Mateus 18, 8, 17. Vamos mais? A cura agora nos pertence. É um dom de Deus para nós. É por isso que o Senhor se revela como o Senhor que nos sara. O Senhor, nosso médico, Jeová. O Senhor, nosso médico, é? Jeová. Aleluia. Tiago 5, 14, 15 diz o quê? Está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja e unge com óleo. E a oração da fé salvará o doente. Se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Amém, queridos? Isso aí, a palavra de Deus. Querido, eu queria que estivesse aqui, o seu Valdir, ele está na casa de praia, viu, querido? Dá uma glória a Deus por isso. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque ele fica aqui, ó, bora aqui, tratamento, ele fez a cirurgia, né? E deu várias infecções. E um dia a filha dele passou quase um mês sem vir na igreja. A filha dele, que é pastora lá na Ponta Flor, falou para ele: pai, vai na igreja, pede o pastor para ungir o senhor e orar. Ele veio. Eu fiz isso aí, ó. Tiago 5, 14, 15. Pede o pastor para te ungir. E na segunda-feira ele ia fazer, à tarde ele ia fazer todos os exames de novo, estava dando infecção na cirurgia. Eu orei. Olha, falei: senhor, a palavra é verdade. Eu creio na palavra. E ungi ele. Queridos, sabe o que aconteceu? Ele foi no médico e daquele dia diante nunca mais deu as infecções. Está podendo trabalhar lá, está fazendo arte, ó. Está lá na casa de praia, consertando ela e pintando, ó. E o médico falou para ele para não fazer. Está indo porque está sarado. Amém, amados? Amém. A doença prende, aprisiona. Nós podemos falar isso, amado. Por isso que ele tinha que ficar aqui. Médico todo dia. Vamos mais? Terminar? O grande médico oferece a você saúde total hoje. Amém, amados? Vamos lá. O que o Senhor disse na palavra de Deus? Clama a mim, e responder-te. Jeremias 33, 3. Pedi e recebereis, para que os vossos gozos se cumpram. Porque aquele que pede, recebe. Começa a orar agora, amém, querido? Vamos lá, vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração com você, especial, diferente. Aleluia. Baixinho, meu barrafá. Já tem uma oração aqui pronta, quero que você ore comigo. Vem. Pé. Vamos orar. Se você tiver enfermidade, ela vai sair agora, porque nós vamos citar muito tempo na palavra de Deus. Amém, querido? Fale comigo assim, fala: querido Senhor Jesus, obrigado por ter anulado na cruz do Calvário todas as minhas enfermidades. Tu és o Senhor, o meu médico. Sou grato por saber que teu plano para mim inclui a cura física. Antes de saber que doenças, sofrimento e dor eram resultado daquela primeira rebelião de Adão e Eva, eu achava que não havia como escapar das enfermidades. Agora sei que a doença é parte do resultado de Adão e Eva, por eles terem sido banidos da tua presença. Eles foram subjugados por Satanás, cujo propósito é matar, roubar e destruir. E a doença é parte das suas consequências. Tu
não nos abandonaste na escravidão do maligno. Depois que Adão e Eva desobedeceram tua palavra, todos merecíamos a morte. Tu, porém, enviaste teu filho para ser a propiciação pelos pecados do mundo todo. Agora eu entendo que Jesus sofreu não só o castigo pelos meus pecados, mas também as consequências da minha natureza caída, da qual doenças e dor são partes. Agora eu sei que Jesus Cristo verdadeiramente tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. Assim posso ser curado completamente. Senhor, teu corpo foi torturado até ficar irreconhecível. A tua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de outro qualquer. Tuas costas estavam marcadas pelas chicotadas. Quando escaparam, eles araram sobre as tuas costas. Cumprido fizeram os seus sucos. Tu foste feridos e moído. Agora sei que minhas enfermidades foram colocadas sobre ti. Tu padeceste com elas para que eu pudesse ser curado. Eu te agradeço, Senhor, por me enviar essa mensagem de boas novas. Recebo tua vida miraculosa em mim, aqui e agora. Pelas tuas pisaduras tenho sido curado. A vida e a graça de Jesus Cristo, que agora habita em mim, me curam tanto do pecado como das doenças. Eu sou salvo e curado e livre. Satanás perdeu o domínio sobre mim. Nenhum pecado pode me subjugar ou me condenar. Nenhuma doença tem direito de destruir meu corpo, o qual é agora o templo do Espírito Santo. Jesus, tu és meu Senhor. A partir de hoje, vou me apropriar da bênção da cura física, porque tu és minha vida. Tu estás comigo e em mim agora. Minha saúde foi renovada agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bem amado, feche seus olhos, põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu recebo no meu coração a tua palavra. Eu recebo toda a bênção, todas as curas, em nome de Jesus. Toda glândula agora, interna e externa, entre normalidade, em nome de Jesus. Comece agora a desaparecer toda enfermidade, toda dor, todo mal, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Agora, meu corpo fique totalmente sarado, em nome de Jesus. Toda pressão sanguínea entre normalidade, em nome de Jesus. Amém. Dá salve de palmas, querido. Dá glória a Jesus. Aleluia. Ele é a nossa vitória. Amém, amado? O nosso médico, Jeová Rapá, o Deus que cura. Amém, querido? Confesse a sua cura, confesse a sua bênção. Receba a bênção em nome de Jesus. Amém.